De todas, quero saudar os deputados proponentes dessa sessão solene, saudar professores, estudantes aqui presentes e dizer que, de fato, esse é um dia muito importante para a educação brasileira. Afinal de contas, é o dia do professor. O Brasil viveu momentos de grande dificuldade na sua colonização. Tivemos uma colonização predatória e escolas do Brasil, quase 250 anos depois, é que fomos ter. As primeiras escolas aqui surgidas depois da chegada dos portugueses ao nosso território em 1500 eram escolas de navegantes, para ensinar portugueses e brasileiros natos a levarem as riquezas do país para o além-mar. Depois os jesuítas, na sua ação pioneira de evangelizar os indígenas. E ficamos, portanto, muito tempo atrasados do processo de instalação de escolas no Brasil. Quando as escolas surgiram formalmente pela conhecida Companhia de Jesus, que nos influencia até hoje na retórica e até na arquitetura das escolas. A escola quadrada com o pátio central, que ainda existem em grande profusão no interior do país. É dessa escola da Companhia de Jesus que a nossa oratória foi criada, que a nossa verve foi criada e que o português se transformou no grande idioma continental que é falado por mais de 202 milhões de pessoas, 202 milhões de brasileiros e brasileiras. A educação, portanto, no Brasil chegou tarde. Quando alguém nos compara a outros países, colonizados no mesmo tempo, entre aspas, descobertos no mesmo período, e faz a comparação do desenvolvimento, eu respondo sempre com essa afirmativa. É porque no Brasil a escola chegou tarde. É porque no Brasil a educação chegou depois. E, portanto, hoje nós estamos vivendo um momento de grande ascenso da educação, porque foram primeiros séculos para que os brasileiros adentrassem as escolas. A chaga da escravidão ainda retardou mais a entrada de um outro povo que foi sequestrado para construir conosco o país e não tinha acesso à escola. As mulheres só foram ter acesso à escola nos anos de 1800, porque pensavam os patriarcas que mulher na escola era bilhete para namorado certo. Então, sem dúvida, a escola no Brasil chegou tarde, a escola no Brasil chegou depois, e agora nós temos que botar a escola para frente no Brasil. Vivemos um momento de ascenso. Os oradores anteriores e o meu discurso formal que pedirei para que seja reproduzido nos anais da casa, além desta minha fala, sem dúvida mostra que os números da educação no Brasil são gigantes. Nesses últimos anos, a presidenta garantiu um avanço para 5,3% do PIB, de tudo que se produz no Brasil é para a educação. Quando recebemos esse país, há 12 anos atrás, era exatamente 2,7% do produto interno bruto que aqui se aplicava em educação. As escolas técnicas estavam por decreto, proibidas de serem adentradas por novos alunos. Tivemos que derrubar esse decreto no primeiro governo do presidente Lula. Expandimos as universidades. Temos hoje um parque de universidades públicas e os setores médios da sociedade fazem o retorno para a escola pública. Sabemos que ainda estamos longe de um país, aliás, eu me chamo Alice e sei que não estamos no país das maravilhas, mas o nosso país, ele avançou em muito em relação a décadas passadas no tocante à educação brasileira, no investimento, na aprovação do Fundeb, na criação do piso salarial nacional para o professor, que me orgulho de ser uma das autoras que deu a sua origem. E efetivamente agora, a votação, aprovação e sanção sem vetos do Plano Nacional de Educação, que regerá nos próximos 10 anos o destino da educação brasileira, com universalização do fundamental, com elevação da participação dos alunos na creche e na pré-escola, valorização do professor na meta 17, que garante que um professor não poderá ganhar menos do que nenhum profissional de nível superior com seu mesmo nível de escolaridade e mesmas horas de graduação. Só quem não quer ver
deixa de enxergar os avanços que tivemos na educação brasileira. E quero saudar, nessa minha fala, a todos que lutaram por esse novo momento da educação. Abraçar educadores e educadoras, que muitas vezes em indigestas greves se levantam em defesa dos seus direitos. Mas é necessário. E aí vai meu abraço à CNTE, à PLB da Bahia, a sucursal da CNTE em nosso estado, de grande tradição de luta. A CONTE e os seus sindicatos de professores de todos os estados brasileiros, em especial o Simpro Bahia. Abraçar a campanha nacional pela educação pública, que aqui esteve de pé na luta pelos 10% do PIB para a educação em 10 anos e pela garantia dos 75% dos royalties do petróleo para contratos execuíveis desde dezembro de 2012, para dobrar, mais que dobrar, o dinheiro para a educação pública brasileira. Então o momento é de ascenso. Alguns contraditam, não aplicam a lei do piso, são 5 estados. Alguns contraditam o maqueio, como em Minas Gerais, fazem uma maquiagem com gratificações para maquiar o pagamento do piso, mas a luta continua. Eu sou um entusiasta da educação. O professor é um arquiteto de pessoas. A minha caligrafia não parece com a da minha mãe ou a do meu pai, ela parece com a minha alfabetizadora. A educação é, sem dúvida, a luz para garantir a determinação e a garantia das nações. E finalizo, senhor presidente, nunca se apitou tanto, é que, dizendo, neste momento, que sem dúvida alguma, Florestan Fernandes, Paulo Freire, nos ensinaram muito sobre educação. Antes deles, Anísio Teixeira, que agora se comprova que a ditadura possivelmente deve ter tirado a sua vida, nos disse há muitos anos atrás que a educação não é um bem da elite, é um direito de todos. O professor merece seus direitos elevados a um patamar de valorização. E, sem dúvida alguma, é necessário elevar a ponto de um professor querer ter um filho professor, como muito bem registrou Paulo Freire, essa nossa deficiência. Por outro lado, é preciso que o professor tenha aposentadoria garantida, porque hoje o professor, ao aposentar-se, ele perde em média 40% dos seus salários, dos seus vencimentos, pela perversidade do fator previdenciário. Apresento o projeto de lei a essa casa para essa correção. Portanto, o professor não... E tantos anos de luta, uma aposentadoria que lhe seja marcada para uma velhice de sacrifícios. Por isso, meu abraço aos professores brasileiros, meu abraço aos alunos brasileiros, que são o foco de tanto trabalho, de tanto sonho, de tanta luta, para que a educação possa estar no nível da juventude e do futuro que este nosso grande, gigante Brasil merece. Muito obrigada, viva o professor brasileiro. Com a palavra, deputado Átila Lira, representante do PL. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.